Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. O número de voluntários para as eleições municipais dobra no Rio de Janeiro, mesmo em tempos de pandemia, e surpreende o TRE. É uma oportunidade de servir a pátria de forma voluntária e contribuir para a nossa nação. A gente tem que atender o chamado no que for importante para todos, né? Eu acho que é o caso. Muitos estão se apresentando, olha, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Tá? E vão trabalhar como voluntários. É uma lição que a gente está aprendendo e que é muito importante que se divulgue. O projeto da UFRJ de trem que levita está ameaçado pela falta de investimentos. E uma luz no fim do túnel. A volta dos shows ao vivo pode salvar as casas do Beco das Garrafas, fechadas há mais de 6 meses. Nossa dívida é uma coisa que ela não para, né? Diariamente ela vai aumentando. Não saia daí, a gente volta já. Ei, você que está ligado na TV Câmara, sabia que a gente faz parte da rede legislativa? 4 emissoras em um único canal para você saber como são debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida. Agora em novos canais. Acesse câmara.leg.br/rede legislativa. A rede legislativa é transparência e informação na sua televisão. Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. O número de voluntários para as eleições municipais dobra no Rio de Janeiro, mesmo em tempos de pandemia, e surpreende o TRE. É uma oportunidade de servir a pátria de forma voluntária e contribuir para a nossa nação. A gente tem que atender o chamado no que for importante para todos, né? Eu acho que é o caso. Muitos estão se apresentando, olha, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Tá? E vão trabalhar como voluntários. É uma lição que a gente está aprendendo e que é muito importante que se divulgue. O projeto da UFRJ de trem que levita está ameaçado pela falta de investimentos. E uma luz no fim do túnel. A volta dos shows ao vivo pode salvar as casas do Beco das Garrafas, fechadas há mais de 6 meses. Nossa dívida é uma coisa que ela não para, né? Diariamente ela vai aumentando. Não saia daí, a gente volta já. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando sobre eleição. O número de voluntários para trabalhar como mesário este ano surpreendeu o Tribunal Regional Eleitoral. Mais de 23 mil pessoas foram cadastradas. O número é um dos maiores do país. Um fenômeno difícil de explicar em tempos de pandemia do coronavírus. O número de voluntários para trabalhar nessas eleições teve um aumento expressivo. No estado do Rio de Janeiro, praticamente dobrou. Nas eleições de 2016, foram 11.784 voluntários. Já nessa eleição, o TRE-RJ contabilizou cerca de 23.246 voluntários cadastrados. O vínculo que se estabelece entre um mesário voluntário e o Estado e a sociedade é um vínculo de cidadania. A pessoa está ali como cidadão. Uma legião de patriotas. É uma oportunidade de servir a pátria de forma voluntária e contribuir para a nossa nação. Foi tranquilo, foi apenas 2 dias, né? Primeiro turno, segundo turno. Foi bem tranquilo, foi uma sensação de dever cumprido, sim. Tem algumas vantagens, né? Fazer concurso público, ganhar pontos e fazer também a nossa parte, né? Faz parte, né? A gente tem que atender o chamado no que for importante para todos, né? Eu acho que é o caso. O Tribunal Superior Eleitoral estima que 2 milhões de mesários devem trabalhar nessa eleição. Desses, 30%, mais ou menos 600 mil, são voluntários. O vínculo é de cidadania e é nessa qualidade que muitos estão se apresentando. Olha, eu quero ajudar, eu quero ajudar. Tá? E vão trabalhar como voluntários. É uma lição que a gente está aprendendo e que é muito importante que se divulgue. Tá? Porque são muitos jovens, tá? que não seriam convocados e estão se apresentando para trabalhar no dia da eleição
contribuindo para a democracia. Basta ter mais de 18 anos, estar com a saúde em dia para ser mesário. São eles que organizam os locais de votação, identificam e orientam o eleitor. Nessa eleição, por conta da pandemia do coronavírus, irão encontrar no local de votação álcool em gel, canetas desinfectadas e equipamentos individuais de segurança. Nessa eleição, a Justiça Eleitoral teve a preocupação de não convocar ninguém que faça parte do grupo de risco. Tudo para garantir a participação valiosa dos mesários que irão contribuir para esse grande evento da cidadania. Organizar eleições em tempos de pandemia é uma situação especial, inusitada, e que obrigou a que a Justiça Eleitoral, de uma certa forma, se reinventasse. E um dos receios que a Justiça Eleitoral tinha era exatamente a dificuldade na convocação de mesários, tá? E aqui no estado do Rio de Janeiro nós estamos falando em aproximadamente 140 mil pessoas, para que no dia da eleição eles atuassem como colaboradores. É uma função extremamente importante. E havia o receio de que muitos, até pelo risco ou porque estariam em grupo de risco, não poderiam ser convocados. Desde 2004, a Justiça Eleitoral promove ações com o objetivo de incentivar a adesão ao voluntariado para serviços eleitorais de forma consciente e espontânea nas mesas receptoras de votos. Os interessados precisam ser qualificados e aptos a desempenhar satisfatoriamente suas atribuições no dia da eleição. Aline se voluntariou para trabalhar na eleição passada e agora pretende repetir a experiência. O TRE fez um chamamento televisivo, convocando pessoas a serem mesários voluntários, e procurei um cartório eleitoral mais próximo, preenchi um formulário, no qual foi aprovado pelo TRE, fui convocada desde então, e isso tudo no 2º distrito de Cabo Frio, uma região economicamente mais desfavorecida, com pessoas mais carentes em todos os sentidos. E no coração sempre tive a sensação de querer ajudar mais o próximo, da responsabilidade social, de um ato mais do que civista. Participei das últimas eleições e no final do dia a sensação foi de dever cumprido, por ter ajudado, ter orientado essas pessoas, mesmo que de certa forma pequena, mas o objetivo maior ele foi cumprido. Nesse ano, o TRE me convocou oficialmente, eu aceitei a participar, já estou listada para as próximas eleições como mesária voluntária, e a expectativa é que, mesmo com esse cenário pandêmico, o TRE tenha oferecido todos os serviços necessários à mitigação da prevenção do contágio ao novo coronavírus, apresentou todos os materiais, todas as medidas possíveis, e tenho certeza que ao final do dia a sensação será a mesma de dever cumprido, de ter ajudado todas essas pessoas, ainda mais com todo esse cenário de pandemia que a gente vem vivendo nos últimos meses. No site da Justiça Eleitoral foram disponibilizadas todas as informações necessárias para quem quiser tirar dúvidas sobre o dia da eleição. Essa campanha tem nos ensinado de que a força da cidadania é muito forte, inclusive em relação a jovens. Muitos jovens estão se apresentando para trabalhar de forma voluntária nas eleições, e isso é muito importante, porque a gente acha, às vezes, que valores de cidadania, até de uma forma espontânea, eles não estão crescendo na juventude como deveriam crescer, né? E nós estamos aprendendo uma lição com esse episódio. E já está em vigor o projeto sancionado pelo governador em exercício Cláudio Castro, que prevê uma série de medidas sanitárias a serem adotadas pelas agências bancárias e pelo comércio. Os bancos e estabelecimentos comerciais estão obrigados a usar termômetros digitais para aferir temperatura dos clientes. O fornecimento de álcool em gel também é obrigatório. Os funcionários terão que trabalhar de máscara. Os clientes sem máscara ou com temperatura acima de 37,5 graus deverão ser impedidos de entrar. Um cartaz deverá informar as medidas. O descumprimento poderá acarretar uma advertência, interdição do estabelecimento e multa diária de R$ 3.555.
A lei foi sancionada pelo governador em exercício Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial de sexta-feira. O Carioca aprovou as medidas. Eu acho que toda medida preventiva é válida. Hoje o prédio que trabalho e muitos locais que eu frequento, supermercados, já tem essa prática de fazer medição de temperatura. Eu acho que toda medida para que venha contribuir para a gente poder ter controle sobre a doença, ela é muito bem-vinda. Propício, que no caso tem que ter realmente a medição, a aferição de temperatura, tem que estar todo mundo sendo esterilizado, tudo direitinho. Mas não só além do banco estar medindo, também o povo fazer por si também, né? Não adianta eu estar na rua andando sem máscara, entrar no banco, colocar a máscara, sair do banco e ficar sem máscara de novo. Eu estou jogando o vírus novamente. De uma certa forma, eu acho muito importante, eu acho muito legal. Dessa questão de você medir, de você medir a temperatura da pessoa. Eu acho muito bacana. Eu só acho que tem que ser mais divulgado. Entendeu? Você tem que ter, a pessoa tem que te dar mais, tem que ter mais atenção e mais cuidado com isso. Porque eu já passei num momento, num lugar desse, no qual não se identificaram de momento algum, de maneira alguma, queriam fazer essa identificação de temperatura e simplesmente sacaram. Eu me assustei, obviamente, eu achei que dali um pouco meio grosseiro, mas enfim, eu sou adepta a fazer esse procedimento. A última avaliação do Índice de Educação Básica no Rio de Janeiro apresentou dados preocupantes. A repórter Simone Braga tem os detalhes. O Ministério da Educação divulgou o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do ano de 2019. Criado em 2005, o IDEB avalia a qualidade do ensino no Brasil a cada 2 anos. O objetivo é levar o Brasil a atingir a mesma média de conteúdo de alunos de países desenvolvidos. E para falar sobre a avaliação apresentada pelo IDEB, eu converso com Caio Sato, que é coordenador do Núcleo de Inteligência da ONG Todos pela Educação. Caio, eu gostaria que você fizesse para a gente aí uma avaliação desses números apresentados pelo IDEB. Simone, com um olhar geral mais sobre o Estado, os resultados do Rio de Janeiro são um pouco preocupantes. Digo isso por conta dos resultados dos anos iniciais do ensino fundamental e dos anos finais. O telespectador que está nos vendo e não conhece tanto de educação ainda, a gente divide a educação básica em 3 grandes etapas, cuja o ano final em cada uma delas corresponde ao 5º ano, antigo a 4ª série, 9º ano, antigo 8ª série, e o ensino médio, que é avaliado na 3ª série da etapa, né? Então, o IDEB ele avalia esses 3 ciclos nessas séries, né? Então, quando a gente olha para o comecinho delas, lá nos anos iniciais, os resultados do Rio de Janeiro são muito preocupantes, porque enquanto que todo o Brasil vem, ao longo das últimas edições do IDEB, avançando bem, o Rio de Janeiro avança de uma edição para outra, mas não cumpriu com a meta que era estipulada para o ano de 2019, que é uma outra característica do IDEB. Todas as redes, todos os municípios, todas as escolas têm metas a cumprir a cada 2 anos, e o Rio de Janeiro, enquanto Estado, não conseguiu cumprir de 2017 para 2019, embora tenha avançado no indicador ligeiramente, né? E esse mesmo retrato vale para a capital, então por isso que eu quis começar fazendo esse balanço do Estado como um todo. Então é um cenário muito preocupante, porque mesmo nessa tendência que o Brasil todo vinha de evolução positiva, o Rio de Janeiro não conseguiu acompanhar, né? Quando a gente olha para as outras etapas mais avançadas, para os anos finais do ensino médio, a situação é muito parecida. Houve avanço de uma edição para outra, mas em ambas também não houve o alcance do que era estipulado para 2019, né? Então, é uma situação preocupante em termos educacionais, quanto Estado como todo e quanto capital também. E essa questão do Rio de Janeiro, que você falou desse impacto, vocês acreditam que seja por quê? Olha, Simone, quando a gente olha para os outros estados que têm tido algum destaque no IDEB, o que a gente observa em comum entre eles foi uma combinação de 2 grandes fatores, né, que em maior e menor intensidade acontecem, que é a combinação do fator político com o fator técnico. Alguns estados conseguiram colocar na sua agenda de governo a educação com alguma prioridade entre as políticas públicas. E isso fica muito fácil também de ser percebido quando a gente compara a nível internacional. Quando a gente pega os países que têm os melhores sistemas educacionais do mundo, todos eles colocaram a educação como uma estratégia política prioritária para
para sua gestão, né? Então, alguns estados conseguiram avançar por conta de, dentro das suas prioridades locais, colocar a educação dentro como um fator político importante. E segundo, porque conseguiram colocar de pé também, que é a segunda categoria que eu quero me referir, uma agenda técnica baseada em pesquisas, em evidências que são razoavelmente consensuadas como positivas para a educação. E aqui cito alguns exemplos, não pretendendo ser exaustivo, mas políticas de tempo integral, políticas de alguma forma melhoram a formação inicial dos professores ou a alocação dos professores dentro da sala de aula. Então, por exemplo, o estado do Paraná é um estado que existem muitos professores de matemática dando aula de matemática. Isso parece ser meio óbvio, mas não é um contexto comum para as outras redes. São estados, por exemplo, como do Ceará, que é uma grande referência nacional e tem uma boa política de alfabetização articulada com os municípios, uma boa política de confecção de materiais didáticos, de avaliação contínua e que tem uma sólida capacidade de investimento em educação, porque refizeram, por meio de um arranjo político, uma política de direcionamento de recursos do ICMS que induziam qualidade para a educação. Então, a combinação desses dois fatores, fator político com o fator técnico, ajudam a explicar porque alguns estados conseguem se destacar a despeito dos seus desafios, a despeito de alguns terem uma renda, inclusive, menor do que o restante do país, e a despeito também de alguns ainda estarem um pouco distante do que se espera, mas ainda assim conseguem avançar ano a ano e conseguem avançar cumprindo o que era esperado para o IDEB nos referidos anos. E você vai ver no próximo bloco. Fechada por conta da pandemia, casas de shows no Beco das Garrafas lutam para sobreviver. Assim como os vírus, as fake news também evoluem. A cada dia, os criadores de notícias falsas usam novas tecnologias e ferramentas para montar e divulgar conteúdos falsos. Você já ouviu falar de deepfake? É uma ferramenta que se utiliza de sons e movimentos para criar vídeos falsos, além do que a edição já permitia. Por exemplo, dá para colocar na boca de um candidato palavras que ele nunca disse. Ou seja, hoje em dia não dá mais para acreditar nem no que a gente vê. Por isso, antes de cair no conto de uma foto ou de um vídeo falso, desconfie. Procure informações sobre o assunto em fontes oficiais, pesquise nos sites jornalísticos e de checagem de notícias e só compartilhe aquilo que você tem certeza que é verdadeiro. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Um projeto da UFRJ de um trem sustentável está parado por falta de investimentos. O Maglev Cobra é um trem movido a energia elétrica que levita sobre os trilhos. A nossa reportagem conversou com um professor da COP UFRJ que idealizou o projeto. Uma das tecnologias mais avançadas do mundo em matéria de mobilidade urbana, o Maglev Cobra, projeto da COP UFRJ, estava em funcionamento em um trajeto experimental de 200 metros, ligando os centros de tecnologia da cidade universitária do Fundão desde 2014. Mais barato, mais silencioso e com menor impacto ambiental do que o metrô, por exemplo, o Maglev é comparável a um VLT suspenso e agora está na fase de captação de recursos para que possa ser fabricado em grande escala. O professor Richard Stefan é o coordenador do projeto Maglev Cobra e vai nos explicar do que se trata esse meio de transporte magnético e por levitação. Realmente é um veículo diferente dos que nós estamos acostumados a andar. No entanto, já existem linhas de veículos de levitação magnética operando comercialmente. E em transporte urbano, a levitação magnética pode ser empregada também para altíssimas velocidades, 500 km por hora. Não é o nosso caso. No nosso caso, o objetivo é um transporte dentro da cidade com estações a cada quilômetro. Nessa mesma configuração, já existem operando no mundo 4 linhas de veículos de levitação magnética. Uma no Japão, uma na Coreia do Sul e 2 na China. A do Japão é a mais antiga, é de 2005. A da Coreia, 2016. E a China tem uma de 2016 e outra de 2017. Agora, a tecnologia de levitação magnética que nós estamos propondo
Ela é novíssima e tem vantagens sobre as outras técnicas de levitação. Isso é um ponto que tem que ser destacado. Às vezes me perguntam, mas já tem veículo de levitação, para que você está fazendo um também? É que eu estou fazendo um que é diferente dos outros. E a técnica de levitação, ela tem uma característica que é marcante em relação às outras. É uma técnica de levitação estável. As operações experimentais do protótipo foram suspensas. Em que fase está agora? Sim, o que aconteceu? Nós temos um protótipo que foi construído artesanalmente pela uma empresa incubada da UFRJ, de ex-alunos nossos, isso nos orgulha muito, a empresa Olos. Ela fez esse veículo com fibra de vidro e ele foi inaugurado no dia 1º de outubro de 2014. De lá para cá, nós vínhamos operando regularmente, uma vez por semana, aberta ao público. Já recebemos mais do que 20 mil visitantes. Nesse período, lutamos atrás do financiamento necessário para construirmos um veículo com características industriais. Aquela imagem, o nosso veículo é um casaco feito pela nossa mãe, com muito amor e carinho, mas ela não faz um segundo casaco igual ao primeiro. Nós precisamos fazer 100, 200 casacos, todos padronizados. Isso se chama industrializar. O passo que tem que ser dado agora é a industrialização. Durante esses 6 anos, lutamos arduamente para levantar 10 milhões de reais, que nos permitiria passar para o estágio industrial. Fizemos algumas coisas de errado. Fomos repreendidos ao longo do caminho e corrigimos o nosso defeito. Só dando um exemplo, pedimos esse apoio inicialmente ao BNDES. Ele foi pedido em 2016, recorremos, porque foi negado inicialmente em 2017, e mesmo a nossa recorrência foi negado, dizendo que nós não tínhamos um bom parceiro que pudesse fazer a industrialização. Realmente foi um puxão de orelha correto. Nós não tínhamos esse parceiro, mas conseguimos esse parceiro. Chama-se Aeromóvel, que é a empresa que já opera um veículo no aeroporto de Porto Alegre, o Salgado Filho, e é a empresa que ganhou a concorrência para fazer a ligação ao aeroporto de Guarulhos. Só está esperando uma autorização para iniciar a obra. Então, é uma empresa que já tem uma tradição no mercado de transporte e mobilidade urbana. E ficamos aguardando o BNDES lançar o novo edital para nos apresentarmos agora devidamente apoiado. Só que esse edital foi lançado em 2018 em condições diferentes daquelas que vinha sendo editado e que não atendiam ao nosso pleito de 10 milhões de reais. Então, perdemos a oportunidade. Quando veio a Covid, acabou. Tivemos que suspender a operação do protótipo experimental. No entanto, o projeto continua vivo. Estamos brigando por esses 10 milhões de reais. E eu tenho a esperança que a Alerj possa contribuir com isso, porque é um projeto que vai incrementar muito da indústria do estado do Rio de Janeiro. A reabertura de casas de shows e música ao vivo autorizada pela Prefeitura pode reativar o adormecido Beco das Garrafas, em Copacabana, palco de grandes momentos da música brasileira. 2 bares no local estão fechados há mais de 6 meses devido à pandemia do novo coronavírus. Os proprietários chegaram a recorrer a vaquinhas online para diminuir o prejuízo causado pelo fechamento das casas. Confira na reportagem de Renato Chapô. O Beco das Garrafas surgiu num tempo de mudanças na música brasileira, os chamados dourados anos 50. Dizem os especialistas em música que na metade desta década apareceram os primeiros acordes da bossa nova, com João Gilberto, Vinícius de Moraes e Tom Jobim. O Beco era uma região da Rua do Vivier, em Copacabana, onde existiam bares e boates muito frequentados na época. O Beco das Garrafas foi, nos anos 50 e 60, o berço da bossa nova, do samba jazz e de muitos artistas que começaram lá a experimentar seu som, suas músicas, e de lá partiram para o mundo.
Foi o primeiro palco da Elis Regina, do Jorge Ben, do Simonal. A gente teve lá também instrumentistas maravilhosos como Dom Milton Banana, Sérgio Mendes, meu pai, Durval Ferreira, que também começou a carreira lá, Johnny Alf. A gente teve pessoal também de antes, da época da pré-bossa nova, como Dolores Duran, Maísa. Então, assim, foi um lugar que fervilhava a cultura, né? A música brasileira nascia ali, uma nova forma de se fazer música. O Beco das Garrafas foi batizado pelo escritor e cronista carioca Sérgio Porto. Inicialmente, ele foi chamado de Beco das Garrafadas. Contam que moradores da vizinhança, incomodados com o barulho feito pelos frequentadores, passaram a tirar garrafas neles. Só que muita gente diz que não foram tantas garrafas assim, até porque, jogadas do alto dos prédios, as garrafas poderiam ter sido fatais. E até hoje não se tem notícia de que ninguém tenha morrido desta forma no Beco das Garrafas. Com o tempo veio a decadência. Algumas casas fecharam e outras passaram a explorar outras atividades. Até que em 2014, a música voltou para o Beco das Garrafas. Ele ficou durante 30 anos fechado e há 7 anos, já vai fazer 7 anos, eu, meus sócios Maurício de Martino e Sérgio de Martino resolvemos reabrir, que era um sonho também do meu pai. E a gente resolveu juntar forças e reabrir o Beco das Garrafas. E aí, hoje em dia, a importância que ele tem hoje, né, além de ser um lugar que contempla essa música toda da bossa nova e do samba jazz, ele hoje apresenta 2 shows, de 2 a 4 shows por dia, todos os dias, porque nós temos 2 bares, né? O Bottles Bar e o Little Club, que compõem o Beco das Garrafas. Antigamente eram 3, era Bottles, Bacará e Little Club. Hoje é Bottles e Little Club. Então, assim, o que a gente gira em torno na importância da cadeia cultural, da cadeia produtiva musical, hoje em dia é muito importante, porque se você fizer os cálculos aí de 2 a 4 shows por noite, todos os dias, cada show tem de 2 a 6 músicos, envolve de 20 a 60 pessoas por show, né? Espectadores, mais os funcionários. Então, se você somar tudo isso e colocar o resultado disso daí e a economia que gera e toda a influência que faz na música brasileira hoje, né, no Rio de Janeiro, é de suma importância, né? O Beco das Garrafas é hoje o único lugar no Rio onde se pode ouvir bossa nova? Ou tem outros lugares? Não tem. Não só a bossa nova. Hoje em dia, o Beco das Garrafas de casas de pequeno e médio porte é a única casa que você tem na zona sul do Rio para tocar. Hoje em dia, assim, eu falo como cantora, né? Também sou cantora. E os músicos que eu conheço e que frequentam o Beco não tem outro lugar para tocar. As casas de pequeno e médio porte fecharam todas, assim. Então, você só tem o Beco das Garrafas todos os dias. É o único lugar que oferece música ao vivo na cidade. Estou falando mais assim, de centro e zona sul, tá? E zona oeste também, porque também não tem. Mas a pandemia interrompeu a vida no Beco das Garrafas. As 2 casas já estão fechadas há 6 meses e as dívidas se acumulam. Shows de música na internet e vaquinhas eletrônicas têm ajudado a diminuir o problema. A nossa dívida é uma coisa que ela não para, né? Diariamente ela vai aumentando. Nós começamos, a gente já está 6 meses fechado. Então, a gente começou com uma vaquinha de 20 mil reais, já passou para 30 mil, agora já está 40 mil. E fora a vaquinha, que a gente ainda não alcançou, esses 40 mil, fora a vaquinha, a gente está fazendo lives também, tipo, solidárias, né? A gente teve um apoio do Festival Ziriguidum, que foi uma live super bacana. Vamos ter agora uma outra que vai ser transmitida pelo canal Music Box Brasil. E depois vamos ter uma outra que vai ser transmitida também lá de fora, assim, com músicos que são nossos parceiros. O Vinícius Cantuária, que está organizando essa live. Então, assim, a gente está vendo que a classe também está se mobilizando, né? Todas essas edições dessas lives estão tendo a participação de muitos artistas bacanas, né? E
o que a gente já teve também no Festival Ziriguidum, e vamos seguir tendo, e todos eles participando da campanha da vaquinha, né? Então, assim, no nosso Facebook, no nosso Instagram, tem as formas de você doar o que você puder. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima!